Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, tá certo? Hoje, nossa aulinha de matemática, né? Na quinta-feira passada, a tia mandou uma aulinha extra pra vocês, no lugar da nossa aula de arte. Hoje, a gente vai continuar para terminar o capítulo 7, tá certo? A gente vai fazer esse vídeo em duas partes. Na primeira parte, a tia vai dar exemplos de como vocês vão resolver as questões a partir da página 51, tá certo? Já pega o livrinho, já fica prestando atenção como a tia vai fazendo, pra você ir fazendo aí no seu livrinho também, tá certo? A tia vai revisar alguns conteúdos que a gente já viu, para que vocês consigam resolver todas as questões do capítulo, tá bom? Esse capítulo ele é um pouco longo, porém a gente vai conseguir terminar ele hoje. Se a gente não terminar ele todo hoje, se ficar muito extenso, a tia vai passar pra vocês outra aula extra, tá certo? Vamos começar a nossa aula. Bom, na aula passada vocês viram que a gente entrou no assunto de unidade de milhar, não é isso? Então a gente vai rever as unidades de milhar. Vou desenhar aqui para vocês um ábaco. Aqui nós temos o exemplo de um ábaco, tá certo? Ó, unidade, dezena, centena e unidade de milhar, que é representada por esse U e esse N, tá certo? Aqui nas unidades nós vamos ter o zero, né? Nós não temos nenhuma unidade, ele é representado assim, ou com as argolinhas dentro de cada tracinho desse do ábaco. Nas unidades nós vamos ter até o número 9. A partir do 10 a gente já começa a contar na dezena, que 10 é uma dezena. E assim a gente vai continuando até chegar no 99. Quando chegar no 99, nós vamos pular para a centena, porque uma centena é igual a 100. Então as centenas a gente já coloca aqui nesse terceiro tracinho. E assim nós vamos fazendo até chegar em 999. Quando chega em 999, que são 9 centenas, 9 dezenas e 9 unidades, nós vamos pular para a casinha do unidade de milhar, que é a partir do 1000. E aí nós vamos ter todos os números formados a partir do 1000, juntando cada um desses tracinhos, tá certo? Vamos supor que aqui nas unidades eu tenho 2 tracinhos. Nas dezenas eu tenho 3 bolinhas. Nas centenas eu tenho só 2 e na unidade de milhar eu tenho 1. Então, como é que eu sei que número é esse? Eu vou representar essas bolinhas, vou trocar por números, tá certo? Ó, na unidade de milhar eu tenho 1, na centena eu tenho 2, na dezena eu tenho 3 e na unidade eu tenho mais 2. Então eu vou ter o número 1000, a gente pode falar 1000 ou 1000, tá certo? 1200, ó, que eu tenho 2 centenas. E 30, ó, tenho 3 dezenas e 2, então eu tenho 1232, tá certo? E aí a gente pode ir representando de várias formas no ábaco o mesmo número, tá bom? Bom, gente, assim como a gente consegue representar todos os números no ábaco, a gente também consegue formar vários números de diferentes quantidades com apenas alguns algarismos. Na página 51, nós temos os números 7, 3, 8 e 4. 8 e 4. Desse número, nós podemos formar vários outros números, ó. Nós temos já o 7.384. Nós podemos ter o 8 lá na ordem das unidades de milhar, que vai fazer ele ficar um número maior. 8.374 ou 8.473. A gente vai só mudando as ordens e vai vendo que tem vários números que a gente pode fazer com esses algarismos. O menor deles que vai aparecer é o 3.478. Por que ele é o menor? Porque nós temos aqui na frente o menor número deles todos, que a gente pode colocar aqui, ó. O menor número é o 3. Depois é o 4, depois o 7, depois o 8, tá certo? Então ele é o menor número que a gente pode fazer aqui.
Se eu trocar aqui esses números, ó, se eu colocar o 3.487, o 87 já é maior do que o 78, não é? Então, esse aqui é o menor número que a gente pode formar. E esse aqui, ó, a gente vai colocar agora do maior para o menor. O 8, o 7, o 4 e o 3. Esse aqui é o maior número que a gente pode formar, tá certo? A gente vai colocar o maior número aqui, depois a gente coloca o menor que ele e vai colocando até chegar no último número pequenininho, tá certo? Porque a gente está formando vários números com os mesmos algarismos. Algarismos são os números. Porém, a gente está completando eles aqui de outras formas, a gente está misturando e formando outros números, tá certo? Aí na questão 7, vocês vão responder utilizando todos os algarismos representados, quais os números você pode formar usando os 4 algarismos na unidade de milhar. Então, você vai colocar esses 4 números na unidade de milhar. Primeiro, você vai fazer com 8 na unidade de milhar e vai colocar os outros 3. Depois o 7 e os outros 3. Depois o 4 e os outros 3. Depois o 3 e os outros 3 números, tá certo? Para ver quais são os números que a gente pode formar com eles na primeira unidade, que é a unidade de milhar, tá certo? Vocês depois vão utilizar os algarismos disponíveis para descobrir qual é o maior número que se pode formar, que a tia já mostrou, e o menor número. Agora, vocês vão utilizar algarismos para representar os números escritos por extenso. Nós temos o 2306. Como é que a gente pode transformar o 2306 de extenso para algarismo? Nós temos na unidade de milhar o 2000. Nós temos na centena o 300, não é? Ó, 2306. Isso quer dizer que não tem dezena. Ela só o 6. Então, se não tem dezena, é um 0. E 6 unidades, ó. 2000, unidade de milhar. 300, centena. O 0 tá na dezena e o 6 na unidade. Então, 2.306 unidades, porque ele não tem nenhuma dezena aberta, tá certo? Nós temos as dezenas todas fechadas, então, nós não completamos nenhuma dezena, ele ficou bem aqui o 0, tá certo? E assim você vai fazer com os outros itens, o item B, C e D, tá certo? Na 9ª questão, está mostrando para vocês a Luísa que vende salgados na feira da cidade. Para transportar ele, ela coloca em várias bandejas. E aqui está mostrando para vocês uma tabela. E vocês vão distribuir esses salgados em bandejas de 100, bandejas de 10 e unidades. Vou mostrar para vocês o primeiro exemplo, tá certo? No primeiro exemplo que nós temos aqui, nós temos o número 1257. Para colocar em bandejas de 100, o que é que acontece? Nós sabemos que quando a gente completa lá nas unidades de milhar, 999, lá nas centenas nós temos 900, nas dezenas nós temos mais 90, e nas unidades nós temos a unidade de 9, não é isso? Vai ficar 999. Prestem atenção. O que é que acontece? Aquela centena sempre vai ter 9. Nós vamos fechar em 9. Quando ela vai para unidade de milhar, ela fecha em 1000. Nós vamos começar a contar a partir do 1000. Então, o que é que acontece? Se nós temos do 900 até o 999, nós temos 9 centenas, do 1000 nós vamos ter 10 centenas, não é isso? Aqui nós vamos ter 10 centenas. E aqui nós vamos ter 2 centenas, ó, no 200. 2 centenas. O que que acontece? Esse 1000 e o 200, ele dá 12 centenas, que dá 1.200 unidades, tá bom? Então, aqui eu posso colocar o número 12. 12 vezes 100 vai dar esses 1.200 aqui, ó. As 50 dezenas que tem aqui, ó. 5 dezenas que tem aqui, eu posso colocar aqui 5, ó. 5 vezes 10, 50. E aqui, como eu tenho só 7 unidades, aqui eu coloco na bandeja das unidades o número 7. Então, eu vou ter aqui 1.257. Lembrando que aqui eu tenho 12 centenas, 5 dezenas e 7 unidades, tá certo?
Prestem atenção que sempre que vier assim, ó, 1.200, 1.300, 1.400, vocês podem juntar esses 1.000, que é as 10 centenas, mais a quantidade de centenas que tem aqui do lado. Que aí vocês formam uma quantidade só, tá certo? Na página 52, nós vamos utilizar a calculadora para fazer os cálculos, tá certo? Nós temos aqui alguns itens e vocês vão fazer o que está pedindo na calculadora. Vocês vão digitar o número 125 na calculadora. Depois que vocês digitarem o número 125, o que é que vocês podem fazer para que o número 150 apareça? Prestem bastante atenção. Eu tenho o número 125. 25 para chegar em 50, eu vou precisar de quanto a mais? Eu vou precisar de 25 a mais, né? 25 mais 25 dá 50, tá certo? 25 mais 25 dá 50. Então, se eu preciso só de 25 a mais, esse 1 aqui não repete, o que que acontece? Eu vou digitar na calculadora o mais. Depois que eu digitar o 2, eu vou colocar o 5 logo em seguida. Que aí eu formo 25. Aí eu vou somar mais 25 e vou apertar o sinal do igual. Então, é isso aqui que eu vou colocar na calculadora, tá certo? Ó, o mais, o 2 e o 5. E o igual, tá bom? Aí vocês vão observando todas as outras questões dos outros itens, que é que tá pedindo pra vocês. E vocês vão colocando junto da calculadora, tá certo? Prestem atenção o número, a quantidade que falta nas dezenas e nas unidades. Não precisa olhar muito pra cá, pra centena. Preste atenção na dezena e na unidade, quanto falta para chegar aquele valor que está pedindo, tá certo? Outra coisa que você pode fazer também é usar a subtração. Tem um item que está pedindo para você digitar o número 480 e sem apagar o número, você vai fazer aparecer o 408 no visor. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer uma subtração. Você pode fazer 480 menos 408. Ou você pode fazer o 480 menos 72, que vai dar o mesmo 408, tá certo? Você vai fazer a subtração das dezenas e das unidades, tá certo? E na página 53, nós vamos observar essa tabela que está mostrando para vocês, para fazer as somas e colocar aqui no livro de vocês, tá bom? Vocês podem utilizar a calculadora para fazer esses cálculos? Podem, só que o ideal é que vocês façam cálculo por cálculo, tá certo? Vão somando direitinho, coloca o número lá pra cima. Eu vou mostrar aqui pra vocês o primeiro cálculo, que é o do sabonete. 531, 483, 1175. Ó, sempre um abaixo do outro bem certinho, tá certo? Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena e a unidade de milhar abaixo da unidade de milhar, para não ficar errado. E o 835. Vamos fazer uma soma para saber quanto foi o total. 1 mais 3 eu tenho 4, 4 mais 5 eu tenho 9. 9 mais 5, 10, 11, 12, 13, 14. Eu não posso colocar o 14 aqui embaixo, então eu coloco a unidade, que é o 4, e levo a dezena lá pra cima, 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 8, 12. 12 mais 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 mais 3, 20, 21, 22. Então, eu coloco de novo a unidade aqui e levo a dezena lá pra cima. 2 mais 5, 7. 7 mais 4, 11. 11 mais 1, 12. 12 mais 8, 20. Aí eu coloco de novo, ó, o espaço da unidade e levo 2 lá pra cima. 2 mais 1, 3. Então, eu tenho 3.024 sabonetes, tá certo? Aqui eu vou ter o dos sabonetes. E aí vocês vão fazendo depois o do shampoo e da pasta de dente. Quando vocês tiverem os 3 cálculos, os 3 resultados, vocês vão somar todos os totais para saber a quantidade total de produto arrecadado, tá certo? Vocês primeiro façam de cada um, depois vocês pegam o resultado e somam, tá bom? Que aí vocês vão ter a quantidade arrecadada total dos produtos de higiene, tá bom?
diferença entre a quantidade total arrecadada de sabonete e a de shampoo. Como é que a gente vai fazer diferença? É uma subtração. Então, você vai pegar a quantidade arrecadada de sabonete e de shampoo, vai ver quem é que foi mais, coloca em cima para diminuir com o menor embaixo, tá certo? E aí você faz o cálculo da subtração. Do total de produtos das turmas do terceiro ano que contribuíram com 2.340 produtos e as turmas do segundo ano com 1.176. Qual foi a contribuição das outras turmas? Aí o que é que vai acontecer? Vocês vai fazer a soma do valor dessas duas turmas e vai olhar lá no item que tá pedindo aqui pra você. Você vai pegar, somar o valor arrecadado dessas duas turmas, 2.340 mais 1.176. Primeiro você soma 2.340 mais 1.176. 1.176. Você vai somar. Esse resultado que vai aparecer aqui, você vai subtrair da quantidade total de produtos que você fez lá no item A. Você vai olhar a quantidade total de produtos que deu e vai subtrair do resultado que aparecer aqui, ó. 0 mais 6, 6. 4 mais 7, 11 vai 1. 1 mais 3, 4 mais 1, 5. 2 mais 3, mais 1, 3. Então, 3.516. Desses 3.516, você vai subtrair da quantidade total de produtos de higiene, para dizer que foi as outras turmas que arrecadaram esse valor, tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato com a tia, que a tia tenta ajudar vocês na hora de realizar esses cálculos também, tá bom? A tia tá mostrando aqui por cima para vocês fazerem sozinho, para tentar acertar, tá certo? Porque a gente só consegue acertar se a gente fizer sozinho e tentar e fazer sempre sozinho, tá bom? Se a gente tentar sempre, a gente consegue, tá certo? Ó, gente, na página 54 e 55, nós temos uma rotinática. O que é uma rotinática? Vocês estão vendo que tem uma tabelinha, tem 2 missões e um desafio. Então, são 3 coisas que vocês vão ter que fazer durante 4 dias. O que é que acontece? Vocês vão receber da mamãe de vocês uma missão e vão receber da tia outra missão. A minha primeira missão para vocês é vocês entregarem as tarefinhas prontas no mesmo dia, no caso hoje, tá certo? Vocês vão ter que fazer essa tarefinha todinha e entregar no mesmo dia. Primeira missão do dia de hoje da minha tarefinha, tá certo? Aí vocês vão pedir a mamãe para dar uma tarefinha de casa para vocês. Pode ser arrumar o quarto, arrumar a sala, arrumar as suas roupas, seu guarda-roupa, tá certo? E aí vocês vão marcar se vocês fizeram ou não no primeiro dia. Vocês vão marcar o primeiro dia bem aqui, ó, nessa primeira linha. Primeira linha, coloca bem aqui, ó. Primeira missão, entregar a tarefa toda feita hoje. E aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão marcar aqui se vocês fizeram ou não. E a missão da mamãe. E o primeiro desafio é um desafio matemático. Vocês vão realizar esse desafio matemático, que eu vou passar para vocês. Se vocês conseguirem, vocês marcam lá o xizinho no verde, se conseguiram, e somam o total de pontos. Se a cada missão desempenhada você receberá 3 pontos, se você fizer. A cada desafio realizado, você conquista também 3 pontos. E se as 3 atividades diárias forem realizadas, 1 ponto extra. Então, se você fizer as 3 coisas que a gente está falando naquele dia, você ganha ainda 1 ponto extra, tá certo? Prestem atenção e façam tudo direitinho. Vou colocar aqui pra vocês o desafio de hoje, tá certo? Vou escrever aqui, ó, só a parte principal pra vocês. Ó, a tia escreveu aqui só pra ler pra vocês, tá certo? Jéssica comprou 4 camisetas por R$15 cada uma e pagou a loja com 2 notas de R$50. Qual vai ser o troco de Jéssica? Prestem atenção. Ela comprou 4 camisetas a R$15 cada uma. Então, 15 mais 15 mais 15 mais 15. Aí vocês vão descobrir o valor total das camisetas. Depois, vocês vão fazer o quê? Depois que vocês descobrirem o valor total das camisetas, vocês vão descobrir quanto ela deu para a loja
de dinheiro para tirar o valor das camisetas. Então, ela pagou as camisas com 2 notas de 50 reais. Então, 50 mais 50. Você vai pegar o valor do dinheiro que ela deu. 50 mais 50 dá 100. A tia já tá ajudando. Dá 100. Então, você vai subtrair esses 100 reais do valor que ela pagou das camisetas. E aí, você vai descobrir quanto é o troco dela. Eu quero saber o troco dela, tá certo? Aí, vocês respondam. Se vocês acertarem, eu aviso a vocês para vocês marcarem um xizinho lá no primeiro dia do desafio, tá certo? São 4 dias de desafio. Prestem atenção. Meu primeiro desafio, primeira missão, entregar as atividades feitas hoje. Segundo, o meu primeiro desafio é esse aqui da matemática, da Jéssica. Eu vou escrever também para vocês lá no nosso grupo, tá certo? Prestem atenção, faça com carinho, prestem bastante atenção na continha que vocês vão fazer. E qualquer dúvida, entre em contato com a tia, tá certo? Bom, gente, essa aula que passou agora foi a primeira parte do nosso vídeo. Se você quiser, você pode dar uma pausa, fazer as questões que a tia já passou, pra gente voltar pra realizar mais 2 páginas de exercício, tá certo? Pra gente ir avançando nesse conteúdo, tá bom? O que é que vocês vão fazer agora? Na página 56 e 57 são as 2 últimas atividades da gente de hoje. Vocês vão ler o texto que tá mostrando aqui pra vocês e vocês vão tentar resolver o que tá pedindo aqui, tá certo? Na questão. Vou explicar pra vocês por cima. Bom, gente, no livro de vocês, na página 56, tem a página de um diário de Milena. Milena também é uma nossa coleguinha, não é isso? Então, o que é que acontece aqui? A Milena e seus amigos gostam muito de ler e escrever. E a tia Lúcia dela, a professora Lúcia, ela gosta muito de instigar eles a ler e escrever. Ela gosta muito de incentivar. O que é que ela fez? Ela levou eles a uma visita ao museu. E então, aqui no texto de vocês, no diário, tá faltando alguns números. Falta completar alguns números. Você vai lendo e vai imaginando quais são os números que a gente pode colocar aqui, tá certo? Ó, na primeira frase diz o seguinte: a tarde de hoje foi muito legal. Nossa escola levou os alunos do 3º ano ao Museu Histórico da nossa cidade. Éramos cerca de alunos. Então, você vai completar com a quantidade de alunos. Eu posso colocar aqui 200 alunos? Não, né? É uma turma muito grande para ser uma turma só de 3º ano. Então, você pode colocar 10, 12, 15 alunos. Você preste atenção sempre nesses detalhes, tá certo? Não pode ser um número muito alto nem muito pequeno. Prestem atenção de acordo com o texto. Vão lendo e percebendo qual número se encaixa ali, tá certo? Aqui também tá dizendo o seguinte: uma das pinturas mais antigas era de 1820. E a professora dela pediu para calcular quantos anos tinha aquele quadro. O quadro foi feito em 1820. Para a gente saber quantos anos ele tem hoje, a gente faz uma subtração pelo ano em que a gente está. Ó, tá certo? A gente faz uma subtração. Dessa subtração, nós conseguimos saber em qual ano, quantos anos esse quadro tem, tá certo? Nós temos aqui, ó, 0 menos 0, 0. 2 menos 2, 0. O 10, eu posso tirar 8? Não posso, né? Então, eu vou pedir um emprestado pra cá e vai ficar só um aqui. Então, 10 menos 8 eu tenho 2. E 1 menos 1 eu tenho 0. Então, esse quadro, ele tem 200 anos. Ele já tem muito tempo, ele tem 200 anos. Então, essa é uma forma da gente calcular a idade de alguém, a idade de um quadro, a idade de uma cidade, tá certo? Sempre fazendo a subtração do ano que a gente está pelo ano que aquela cidade ou aquela pessoa nasceu ou foi criada, tá certo? E aí, dessa forma, vocês conseguem descobrir, tá certo, gente? Então, vocês vão observar aí na questãozinha que tá pedindo pra vocês se essa forma é fácil pra você ou se você tem algum outro método pra descobrir a idade daquela coisa ou daquela cidade ou da pessoa, tá bom? Na nossa última página de exercício de hoje, nós temos a página 57. Aqui nós vamos iniciar uma revisão do nosso capítulo. O que é uma revisão desse capítulo? Nós vamos falar novamente de dinheiro.
Vocês vão observar que aqui no livro de vocês nós temos 3 brinquedos. E a gente vai falar sobre esses brinquedos. Vamos fazer cálculos sobre esses brinquedos, tá certo? Qual dos 3 brinquedos é mais caro? Você vai observar os preços e vai dizer qual dos 3 é mais caro. Qual dos brinquedos é mais barato? Você escreve aqui qual é o mais barato, tá certo? Quanto o Bruno vai pagar se comprar os 3 brinquedos? O que é que eu posso fazer? Eu vou fazer uma soma com os 3 valores e dizer quanto ele vai pagar naqueles 3 brinquedos, não é isso? Joana recebe R$350 por semana. Na segunda-feira, gastou R$14 com transporte, R$27 na compra de um livro e R$22 com o almoço. Quanto sobrou para Joana usar durante a semana? Então, o que é que você pode fazer? Você pode pegar esses 3 valores, somar e deixar um só, e depois subtrair do 350, ou você pode ir subtraindo um de cada. Você pega o 350, diminui 14, aí o resultado você diminui 27, e o resultado diminui de novo 22, tá certo? Pode ir fazendo de acordo com cada resultado. Mas o que eu acho mais fácil é você pegar e juntar 14 mais 27 mais 22 e o resultado você subtrair de 350, tá certo? E aí você vai ver quanto ela tem ainda para gastar durante a semana. Na terceira questão, nós temos aqui: Pedro está completando seu álbum de figurinhas. Ele já colou 740 figurinhas e faltam 183. Quantas figurinhas cabem no álbum de Pedro? Se ele já colou 740 e ainda falta 183, você vai fazer uma soma ou uma subtração? Pensem, observem e façam o cálculo e coloquem a resposta, tá certo? Essa foi nossa aula de hoje. Ela ficou um pouquinho grande porque a tia foi explicar ainda mais algumas coisas, fazendo uma revisão para vocês. Na próxima aula eu vou revisar novamente para vocês não esquecerem, para vocês aprenderem, tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato com a tia, que a tia ajuda vocês a realizar todas as atividades, tá bom? Até a próxima aula, meus amores!